Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Passei minha vida lidando com a morte de maneira racional. Mas há algo que nunca consegui explicar. Algo que aconteceu comigo há 10 anos, quando ainda trabalhava no Hospital São Damião. O hospital já era decadente na época, um prédio antigo que rangia como se estivesse vivo. Trabalhávamos com poucos recursos e menos funcionários ainda. Eu fazia o turno da noite, quando os corredores ficavam desertos e a escuridão parecia mais densa do que deveria ser. Havia histórias sobre o hospital, histórias que eu sempre ignorei. Até aquela noite. Eu estava sozinha na ala psiquiátrica, uma ala quase desativada, usada apenas para casos esporádicos. Apenas um paciente estava internado ali, um homem sem identidade, encontrado vagando na estrada. Ninguém sabia seu nome, e ele nunca falou uma única palavra. Apenas ficava sentado na cama, olhando para o nada. Naquela noite, algo mudou. Eu fazia minha ronda quando passei pela porta do quarto dele. Parei. O homem, sempre imóvel, estava em pé no meio do quarto, encarando a parede. Seu corpo tremia de leve, como se estivesse resfriado. Senhor? Chamei, hesitante. Ele se virou lentamente. O que vi me fez congelar. Seus olhos estavam completamente brancos. Sua boca se abriu e dele saiu um som rouco, gutural, como se estivesse tentando falar depois de anos em silêncio. Então as luzes piscaram e se apagaram. No breu, ouvi passos. Não dele, mas de algo mais. Algo maior. Algo pesado. O som vinha do final do corredor e se aproximava lentamente. Meu coração martelava no peito. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então a luz voltou, piscando. O homem não estava mais no quarto. O som dos passos parou atrás de mim. Girei o corpo em um movimento desesperado, e vi, nada. O corredor estava vazio. Mas o frio na minha nuca me dizia que eu não estava sozinha. Na manhã seguinte, quando a equipe diurna chegou, contei o que aconteceu. Ninguém acreditou. Disseram que eu devia estar cansada, que a mente prega peças na escuridão. Mas então, fomos verificar o quarto do paciente. A cama estava vazia. Ele nunca mais foi visto. Há anos trabalho como enfermeira, sempre lidando com a dor e o sofrimento alheio. Mas há uma noite em especial que nunca consegui esquecer. Uma noite que me fez questionar tudo o que sei sobre a vida e a morte. O hospital onde eu trabalhava era antigo, com corredores estreitos e paredes manchadas pela umidade. Durante o dia, a movimentação de médicos, pacientes e familiares dava vida ao lugar. Mas à noite, tudo mudava. Os corredores ficavam silenciosos, os quartos mergulhavam na penumbra e o hospital se tornava algo diferente. Algo frio, algo morto. Eu estava de plantão no turno da madrugada, revisando prontuários e checando as medicações dos pacientes. Era uma noite comum até que o telefone da recepção tocou. O segurança, do outro lado da linha, parecia hesitante. Enfermeira, tem alguém no corredor do quarto 304. Eu já revisei as câmeras e não há ninguém ali, mas juro que vi um vulto. Você poderia dar uma olhada? O pedido parecia absurdo. O hospital estava fechado para visitas, e os pacientes estavam dormindo. Mas algo na voz do segurança me fez sentir um frio na espinha. Peguei uma lanterna e caminhei até o corredor indicado. O terceiro andar era um dos setores mais antigos, onde ficavam pacientes em estado terminal. As lâmpadas piscavam de tempos em tempos, e o cheiro de desinfetante misturado com doença impregnava o ar. Conforme me aproximava do quarto 304, senti um peso no ambiente. O tipo de sensação que faz a pele arrepiar sem motivo aparente. Cheguei à porta e espiei para dentro. O paciente, um idoso debilitado, dormia profundamente. O monitor cardíaco emitia um bip constante e tranquilo. Suspirei aliviada. Nada fora do normal. Foi quando ouvi os passos. Passos lentos, arrastados, vindo do final do corredor. A luz piscou mais forte, e um som baixinho ecoou pelo andar. Um sussurro. Baixo demais para entender, mas alto o suficiente para fazer meu coração disparar. Virei a lanterna para a origem do som e senti o chão sumir sob meus pés. Uma figura estava parada ali. No escuro, apenas sua silhueta era visível. Era alta, magra e imóvel, como se esperasse algo. A luz piscou novamente, e naquele breve instante em que o ambiente clareou, vi algo que me fez recuar. Seu rosto não era humano. Os olhos eram fundos, negros como um buraco sem fim. A boca era longa, esticada em um sorriso antinatural. Então a luz apagou de vez. O bip do monitor do paciente começou a acelerar. Meu instinto gritou para correr,
mas minhas pernas não respondiam. O silêncio se instalou, denso e opressor. Foi então que senti. Algo frio tocou meu ombro. Soltei um grito e me virei, mas não havia nada. O monitor cardíaco do paciente disparou um alerta. Corri até ele, verificando seus sinais. Sua respiração era curta, irregular. Sua pele estava gelada. Algo estava errado. Segurei sua mão e tentei chamá-lo, mas seus olhos se abriram de repente. Ele não olhava para mim. Seus olhos estavam fixos atrás de mim. Ele está aqui, murmurou com a voz fraca. Ele veio me buscar. Antes que eu pudesse perguntar quem, um som horrível ecoou pelo quarto. Como unhas arranhando metal. A temperatura despencou, e o ar ficou pesado, como se algo invisível preenchesse cada canto do ambiente. O paciente apertou minha mão com força, sua pele pálida tremendo. Não quero ir. O monitor apitou estridentemente. Linha reta. Ele estava morto. Fiquei paralisada. Mas antes que pudesse chamar ajuda, ouvi o barulho de algo se movendo pelo quarto. Um estalo baixo, seco. Olhei ao redor, tentando entender de onde vinha aquele som. Foi quando vi. No reflexo do vidro da janela, havia algo ao lado do paciente. Uma sombra escura, distorcida, de olhos fundos e um sorriso monstruoso. Ela não estava ali fisicamente. Apenas no reflexo. E então, como se soubesse que eu o via, a sombra virou a cabeça lentamente para mim. Corri. Corri como nunca. Só parei quando cheguei à recepção, onde os outros enfermeiros me olharam com espanto. Eu estava pálida, suando frio, sem conseguir dizer uma palavra. No dia seguinte, pediram para que eu preenchesse o relatório da morte do paciente. Causa oficial, falência múltipla dos órgãos. Mas eu sabia a verdade. Eu vi o que levou sua vida. E às vezes, quando estou sozinha em casa, sinto o mesmo frio daquela noite. Como se algo ainda estivesse por perto. Esperando. Me observando. E sei que, um dia, ele também virá me buscar. Passei a maior parte da minha vida trabalhando como enfermeira, lidando com a dor e a morte diariamente. Nunca fui do tipo que se apega a pacientes, mas há um caso que nunca consegui esquecer. Um caso que me assombra até hoje. Seu nome era Miguel. Um senhor de idade avançada, internado por insuficiência cardíaca. Ele não tinha familiares que o visitassem, apenas nós, da equipe do hospital, que fazíamos o possível para tornar seus últimos dias menos solitários. Apesar da condição frágil, ele sempre sorria para mim e dizia: "Enfermeira, quando eu for, não me esqueça." Eu sempre respondia com um sorriso, garantindo que nunca o esqueceria. Mas a morte é cruel, e uma noite, Miguel simplesmente partiu. Sem sofrimento, sem aviso. O monitor cardíaco emitiu um último apito, e então, silêncio. Fiz o protocolo, assinei os papéis e segui em frente. Ou pelo menos, tentei. Na noite seguinte ao seu falecimento, tive um sonho. Estava de volta ao hospital, nos corredores vazios e frios da ala de pacientes terminais. As luzes piscavam fracamente, lançando sombras longas e distorcidas nas paredes. Andei até o quarto 306, o quarto onde Miguel ficava. Lá estava ele. Sentado na cama, pálido, com olheiras profundas e olhos opacos. O sorriso amigável que costumava ter havia desaparecido. Quando me viu, levantou a mão trêmula e sussurrou: "Me ajude." Um arrepio subiu pela minha espinha. Eu queria perguntar o que havia de errado, mas minha voz não saía. Tentei me mover, mas meus pés estavam presos no chão. O quarto começou a escurecer ao meu redor, como se algo drenasse a luz e o ar. "Por favor, me ajude," repetiu Miguel, sua voz agora carregada de desespero. Atrás dele, algo começou a emergir das sombras. Uma figura alta, esguia, de olhos vazios e boca retorcida em um sorriso antinatural. Eu queria gritar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Miguel foi puxado para dentro da escuridão. A última coisa que vi foram seus olhos arregalados de terror antes do quarto inteiro ser consumido pela sombra. Acordei com um grito preso na garganta, suada e tremendo. Olhei ao redor, ofegante, tentando me convencer de que foi apenas um pesadelo. Mas, no fundo, sabia que não era apenas isso. Nos dias seguintes, continuei sonhando com Miguel. Sempre no mesmo quarto, sempre me pedindo ajuda. Algo prendia, algo que ele não conseguia escapar. Passei a evitar o terceiro andar do hospital. Mas, certa noite, meu plantão me levou até lá novamente. Enquanto passava pelo quarto 306, senti um arrepio gelado. O monitor que antes havia sido retirado de lá emitiu um som fraco, um bip solitário.
Quando olhei para dentro, por um breve momento, juro que vi Miguel. Sentado na cama, pálido, com a mão estendida. E sua boca movia-se em silêncio. Me ajude. Desde então, nunca mais consegui dormir em paz. Miguel ainda me visita nos sonhos. E algo me diz que ele continuará vindo, até que eu o ajude a encontrar seu descanso. Trabalhei como enfermeira durante quase 30 anos. Já vi de tudo: corpos retorcidos em acidentes de carro, vítimas de incêndios, crianças lutando pela vida e idosos que partiram pacificamente. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para as noites no Hospital Santa Augusta. O hospital já foi um grande nome na cidade, referência em cuidados médicos. Mas o tempo não foi gentil. Hoje, é um prédio decadente, com paredes amareladas pelo mofo, corredores vazios e um cheiro persistente de éter misturado com ferrugem. O orçamento é apertado, e a equipe diminui a cada mês. As noites são longas e silenciosas, e os pacientes são poucos, ou, pelo menos, deveriam ser. Tudo começou há alguns meses. No turno da noite, passei a ouvir barulhos estranhos, passos leves nos corredores, como se alguém descalço caminhasse lentamente. As luzes piscavam, em algumas ocasiões, os alarmes cardíacos disparavam sem motivo, apenas para os monitores mostrarem um traçado normal segundos depois. Os pacientes também começaram a relatar visões estranhas. Uma senhora idosa, internada por pneumonia, segurou meu braço com força uma noite e sussurrou: "Ele está ali, no canto, me observando. Não deixa ele me levar." Mas quando olhei, o canto estava vazio. Outro paciente, um homem com fraturas múltiplas, insistia que uma mulher de vestido branco vinha todas as noites segurar sua mão e cantar para ele. Pensei que fosse uma alucinação devido aos medicamentos, mas ele descreveu a voz dela como fria, quase metálica. Um detalhe me gelou a espinha: ele dizia que o cheiro dela era de terra molhada. A gota d'água veio numa noite particularmente fria. Eu estava organizando medicações quando ouvi um choro infantil vindo do corredor do terceiro andar. O problema? O terceiro andar estava fechado há anos. Um vazamento estrutural obrigou a evacuação daquele setor, e ninguém mais deveria estar lá. Peguei minha lanterna, contra toda lógica, subi as escadas. O choro continuava, ecoando pelas paredes descascadas. Ao virar o corredor, a luz da minha lanterna captou algo. Um vulto pequeno, encolhido no chão, vestindo um pijama hospitalar. Parecia uma criança. Meu coração disparou. Com uma mistura de medo e instinto profissional, me aproximei lentamente. "Oi, meu bem. Você está perdido?" Minha voz saiu trêmula. A figura se mexeu. Levantou a cabeça. Seus olhos eram negros, sem pupilas. A pele era cinzenta, seca como papel queimado. O choro cessou, substituído por um sorriso que não era humano. A lâmpada do corredor explodiu. A lanterna piscou e morreu em minhas mãos. Senti algo gelado encostar na minha perna, como dedos pequenos e finos. Corri. Corri sem olhar para trás, descendo as escadas quase tropeçando, meu coração batendo contra as costelas. Quando cheguei à enfermaria, estava ofegante e coberta de suor. Desde então, evito o terceiro andar. Mas sei que ele ainda está lá. Algumas noites, ouço o choro fraco, abafado pelo vento que entra pelas janelas quebradas. Sei que ele me viu. Sei que ele sabe meu nome. E tenho medo do dia em que ele vai chamar por mim novamente.